Há mais de 50 anos, Deus lançou uma semente em terra fértil. Não era uma semente comum, mas uma promessa. Elsa seria a mãe de muitos filhos. Não apenas filhos do ventre, mas filhos do Espírito, gerados para um propósito eterno. Junto a Franco, ela deu início a uma obra que não seria contida por paredes ou denominações. Uma família, um corpo, unido pelo amor de Cristo e pelo chamado do Senhor. O que começou pequeno, como uma semente, hoje floresce como um jardim que ultrapassa gerações. Cada casa, cada localidade se tornou um altar, um lugar onde Deus prepara a mesa. Ali partilhamos mais do que o pão, partilhamos a vida, o cuidado e o amor que nos faz irmãos, o amor que Cristo nos ensinou. Este ano vivemos momentos que nos transformaram. Cada encontro foi como uma chuva que renova o solo. Entre os jovens, sonhos foram consagrados e corações alinhados ao chamado de Deus. Os pré-adolescentes descobriram a alegria de caminhar com o Espírito, enquanto as crianças, com sua simplicidade, nos lembraram que o reino de Deus pertence àqueles que têm um coração puro e cheio de fé, assim como o delas. No Imersão, mergulhamos fundo na presença do Senhor, como rios que correm para o mar de seu amor. No Jofã, dons foram revelados e usados como oferta ao Pai. Nos encontros e reuniões de mulheres, homens e casais, a oração se elevou como incenso. A comunhão nos uniu em propósito e as alianças foram renovadas, refletindo o amor que fortalece lares e corações em Cristo. E em cada momento fomos moldados, renovados e enviados a continuar essa missão. E não somos perfeitos, mas somos filhos de uma promessa eterna. Uma família chamada para refletir a luz de Cristo no mundo que clama por esperança, como estrelas na noite mais escura. E enquanto caminhamos, sabemos que é Ele quem nos guia, nos une e nos sustenta. É pelo amor que partilhamos que somos reconhecidos como discípulos. Hoje celebramos mais do que o fim de um ano. Celebramos o legado de amor e unidade que Deus nos confiou. Porque ao redor dessa mesa há sempre espaço para mais um. Somos parte de um legado maior que nós mesmos. Um testemunho de que quando Deus planta, Ele faz crescer. Quando Ele chama, é Ele que cumpre. E a promessa que começou lá atrás continua viva em cada um de nós. Aleluia, né? Que bom estar aqui com vocês. Estamos contentes de ver tanta gente junto, né? A gente se sente assim, em família, né? Glória a Deus por isso, amém? E aqui em família também, com vocês, nós vamos trazer uma ministração para vocês. Algo diferente, né? Ok? Então está aqui eu, quem não conhece, meu nome é Edivar, minha esposa Elizabeth, e meu filho mais novo, né? O Evandro, né? Nós temos ainda 2 filhos que não puderam vir, né? Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, né? E como eu sou o mais velho, né? Eu vou começar então a ministração, né? Ok? Amém? Começando, eu passo a palavra para a Beth, então. Bom dia. O começo vai ser difícil, a gente vai tremer um pouquinho, mas vou confiar na graça de Deus, né? O tema que a gente vai trabalhar com vocês está aí, maravilhosamente ajudados. Aí vocês vão pensar assim, nossa, quanta criatividade para achar um tema, né? Que povo criativo essa família do Edivar. Vocês vão ver que não é verdade, é uma cópia. Então eu estou fazendo uma cópia bíblica. E foi assim. Eu acho que vocês já passaram por essa experiência também. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e tem a impressão de que você nunca leu aquela passagem. Como
como se fosse uma lupa gigante que brilhasse, que aumentasse, aliás, sobre aquela palavra. E foi isso que aconteceu comigo quando eu estava lendo esse trecho. Dá para ver o endereço? 2 Crônicas o quê? 26. Antes de vocês abrirem, 2 Crônicas vai falar a respeito, tipo 26, vai falar a respeito do rei Uzias. Esse rei, ele começou a reinar com apenas 16 anos. Quem tem 16 anos aqui? Gente do céu, precisando mais, só isso, levanta a mão, força. Nossa, dá para contar. Então pense vocês que ainda tem os belos 16 anos. Um rei começou a reinar com a idade de vocês. Os meninos, né? Porque as meninas não tiveram essa oportunidade. Foram rainhas, né? Bem melhor. Então ele com 16 anos começa a reinar no reino de Judá, o reino do sul. Por quê? Porque os reinos estavam divididos. Sul ficou com Judá e norte com Israel e Samaria, tá? A parte do estado de Judá era Jerusalém, o reino do sul, e o reino do norte era Samaria. Então, para quem consegue ler ou não consegue, nós vamos ver ali, ó. Tornou-se rei, o rei Uzias, né? Aos 16 anos, reconquistou cidades, guerreou contra os filisteus, estendeu fronteiras, construiu cidades fortificadas, construiu torres no deserto, tinha um exército bem preparado e equipado, com apenas 16 anos. Ele veio de uma história em que seu pai agiu de uma maneira louca e se desviou do caminho de Deus, e o pai dele foi assassinado. Então ele tem que assumir rápido o reino. Por isso que com 16 anos ele começa a reinar. E aí, para quem tiver com a Bíblia, vamos abrir lá em 2 Crônicas 26. O versículo que a gente vai ler são apenas o 4 e o 5, por enquanto. O papel estava guardando o lugar e eu tirei, mas eu vou achar. Pronto. Então diz assim: vai descrever a partir do 1 tudo o que aconteceu com o rei Uzias. Ele era filho do Amazias, tá? Então vamos lá a partir do 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. Entendido nas visões de Deus está falando a respeito de Zacarias, tá? E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o quê? O fez prosperar. Então ele era jovem, ele precisava de um tutor para estar com ele. E foi o Zacarias, o profeta, tudo indica que era o profeta, que estava ao lado dele. E assim ele conseguiu realizar todos esses feitos, que eu espero que vocês tenham curiosidade de chegar em casa e ler
essa segunda Crônicas 26, para ler em detalhes o que esse rei fez, tá? E aí, porque ele buscou ao Senhor, vai para o próximo para mim, teve uma consequência, e aí está o tema da nossa palavra. Ele foi maravilhosamente ajudado, porque ele temeu ao Senhor, porque ele buscou ao Senhor. Então diz lá no 15: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então, quando eu li isso, o meu coração se encheu de alegria, porque às vezes nós estamos passando por momentos tão radicais na vida, e a gente não é mais jovem de 16 anos, né? É uma radicalidade diferente. Mas quando nós meditamos, nós pensamos, nós temos essa força de pensar, porque nem isso às vezes a gente tem, nós percebemos o quanto temos temos sido maravilhosamente ajudados por Deus. Se eu for perguntar aqui cada coisa que cada um passou esse ano, como disse a Márcia, parece que nós somos pessimistas, mas nós somos homens, mulheres, jovens, crianças, falhos e dependentes total das mãos do Senhor para nos auxiliar. Se não for o Senhor que nos auxilia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas coisas mais terríveis que cada um passa e sabe, acho que nós não estaríamos aqui, certo? Então, eu já tinha, como eu falei, eu tinha visto esse tema e ele ficou guardadinho. Eu leio a Bíblia com um caderninho do lado. E nós fomos convidados para tremer os três juntos aqui. E aí veio essa palavra, né? Já veio o tema. Veio o primeiro tema, depois a ministração. E o Senhor começou a desenvolver esse tema conosco. Eu vou falar uma parte para nós refletirmos, depois o Edivar, depois o Evandro, tá? E em cima disso, de nós sermos maravilhosamente ajudados, eu fiquei pensando em todos os exemplos bíblicos, porque a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, vai falar dessa maravilha de Deus ajudando os seres humanos. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus se importa com os nossos desafios cotidianos. O mais simples desafio cotidiano, Deus se importa. Por isso que Deus vai interferir em alguns casos da Bíblia. Eu vou falar só uns, você vai lembrar outros da sua cabeça. Você vai chegar em casa, vai anotar. Você vai lembrar dos seus próprios desafios cotidianos, no qual Deus agiu de maneira maravilhosa. E esse é um convite a nós hoje, essa reflexão. Porque todos nós temos dores, todos nós temos alegrias, todos nós temos consolo, porque o Senhor tem nos ajudado. O primeiro deles, primeiro exemplo, todo mundo esquece de como Deus ajudou Agar. Agar, para quem não sabe, ela foi a serva
Sara, e a própria Sara pediu, sendo Sara estéril, pediu para que Abraão tivesse um filho com ela. E ela teve quem? Ismael. Depois de um certo tempo, Sara engravida, vem Isaac, e eles estão lá na festa, celebrando a vida de Isaac. E Ismael, um menino de cerca de 14 anos, quem tem 14 anos, está diminuindo a idade. Ninguém? Ah, só um? Dois? Gente, a gente está envelhecendo esse povo aqui, estou ficando preocupada. 16 quase ninguém, 14 quase ninguém, então vamos ver a história. E aí, a Sara ficou muito brava por ver Ismael tirando o sarro do irmão e falou para Abraão expulsar Agar e Ismael. Abraão então os expulsa com dor no coração, lhes dá água e pão, e Agar vai para o deserto. Isso está em Gênesis, não precisa ler, Gênesis 21, 14 e 19. Mas eles andaram tanto no deserto que a água acabou. E Agar deixa o filho debaixo de uma sombra e vai longe chorar, porque ela sabia que eles iam morrer. Mas um anjo aparece a Sara e fala para ela voltar e acalentar o menino, porque Deus ouviu o choro do menino e mostrou para Agar onde estava o poço com água, além de todas as promessas que ele deu a Ismael. Eles foram maravilhosamente ajudados. Outra história que eu gosto demais, é do cerco que teve em Israel pelos sírios. Procurei para saber quanto tempo foi, não achei lugar nenhum. Quanto tempo Israel ficou cercado. Mas eles ficaram de tal modo, tantos meses cercados, que a fome veio, a ponto de haver canibalismo. Parece estranho, né? Isso está escrito lá, pode ver. Muda aí para mim, que eles mudaram. Está lá em 2 Reis 7, de 3 ao 18. Então uma mãe combinou com a outra que uma ia comer o filho hoje na janta e amanhã ia comer o da outra no almoço. Só que uma delas, esperta, correu e escondeu o filho. Só que um deles foi devorado. Que coisa mais triste pensar nisso, tamanho da fome. Mas algo especial aconteceu. 4 leprosos estavam fora do muro, porque os leprosos não podiam ficar junto ao povo. E eles pensaram, bom, entrar para arrumar alimento não tem. Se nós formos até o acampamento dos sírios, o máximo que pode acontecer é ele nos matar. Então, perdendo ou perdendo, nós vamos lá ver se nós vamos achar comida. Ao chegarem ao acampamento dos sírios, estava vazio, porque os sírios ouviram um barulho de grande exército e fugiram, deixando para trás todo o alimento, todo armamento, todo o suprimento, cavalos, bois, burros, tudo o que Israel necessitava.
e Israel novamente foi maravilhosamente ajudado. Outra parte muito linda, amo, é o encontro de Elias com a viúva de Sarepta. Elias, ele lutou lá contra os servos de Baal, né, os profetas. Depois ele foge, Deus manda ele ir para um riacho, ele bebe a água do riacho, os corvos vinham alimentar Elias de dia e de noite, até que o riacho secou. Então Deus disse para Elias: vai até Sarepta, que é uma cidade de Sidom, e lá uma viúva vai te fornecer o pão. E ele foi. Quando ele chega na entrada da cidade, ele encontra com essa viúva, e ela está ali pegando os gravetinhos. Certamente era para começar a fazer o seu alimento. E ele lhe pede água, e ela vai buscar água. Quando ela está indo, ele grita: por favor, traz o pão também. Não queria mais nada, né? Traz o pão. E ela estava desesperada, porque ela só tinha azeite e farinha para uma porção, e era ela e o seu filho, e depois disso ela esperaria a morte. Mas Elias disse a ela: vai, prepara um bolinho pequeno para mim, e depois faz para o seu filho e para você. E ela creu na palavra do profeta. E até que a seca acabasse em Israel e nas cidades vizinhas, ela teve o azeite e a farinha. Em consequência, ela teve o pão. E assim ela alimentou a ela, seu filho e também a Elias. Deus agiu de maneira maravilhosa. Outra passagem que eu acho perfeita, e nós ocidentais talvez não entendemos, porque as nossas festas são diferentes, né? A gente já gasta tanto numa festa de casamento que dura horas, gasta muito. E nesse dia, nessa festa, durava 7 dias, e o vinho acabou. Então quando a gente lê, a gente pensa assim: que besteira, o vinho acabou. Se o vinho acabasse, acabou a festa. Imagina que já era talvez o 3º dia, ainda tinha 4 dias de festa, e acabou o vinho. Que fiasco! Como você olharia para esse noivo? Que mão de vaca! Que homem que não soube calcular a quantidade de vinho, porque o vinho simbolizava alegria, abundância, amor e paixão entre o casal. Então o vinho, o nosso símbolo das nossas festas, é o quê? O bolo, né? Se a gente vai no casamento e não come o bolo, ou demora de cortar o bolo, a gente fica bem chateado se acaba o bolo, né? Tanto que quando parte o bolo, todo mundo vai embora, porque todo mundo fica esperando o bolo. Então durante toda a festa, em Canaã da Galileia,
eles estavam consumindo vinho. Eles não perceberam, mas o vinho acabou. E Jesus, que age no cotidiano, nos dias difíceis do nosso cotidiano, veio em intervenção para aqueles noivos e transformou a água em vinho, transformou o fiasco de uma festa numa festa maravilhosa, porque o vinho oferecido era melhor do que o anterior. Eles foram maravilhosamente ajudados. Deixa eu tomar. Eu esqueci de colocar ali, mas eu vou falar aqui. No episódio da pesca milagrosa, Jesus está pregando e daí a multidão vai apertando ele. Aí ele vê 2 barquinhos. Aí ele entra no barco e convida o dono do barco para entrar com ele. Quem era o dono do barco? Simão Pedro. Ele fala assim: dá para você afastar um pouquinho o barco? Aí ele afasta um pouquinho o barco. Ele continua a pregar. E o que acontece? Ele fala: vamos para águas mais profundas. E ele continua indo. A partir daí, Jesus olha para ele e fala: lança as redes. Aliás, antes disso, Jesus entra no barco, eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Ninguém aqui é pescador de arrasto, né? Pescador de arrasto é que usa rede. Então, assim, quem é pescador de arrasto precisa, depois do seu trabalho, cuidar das redes. Se fez uma pesca boa, precisa costurar, para que não haja furos na rede. Se não pescou nada, precisa lavar a rede. Não sei para quê, mas tudo bem, depois vocês pesquisam. O pessoal aí de 14, de 12, de 16, depois pesquisa. E quem tiver curiosidade. Eles estavam lavando a rede quando Jesus entra no barco. E Jesus falou assim: lança a rede. Aí ele: Senhor, nós ficamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra o faremos. E eles precisaram pedir auxílio, porque as redes estavam quase rompendo, mas não se romperam. Eles foram maravilhosamente ajudados. E agora vem a reflexão maior para todos nós. Quando eles chegam com todos aqueles peixes, a companhia de Simão Pedro, de Tiago, de João, de André, porque eles eram todos sócios, eles iriam fazer um negócio excelente com todos aqueles peixes. O endereço disso daí, deixa eu achar aqui, está em Lucas 5, de 1 ao 9. Sabe o que acontece? Quando eles voltam, eles se reconhecem pecador diante do Mestre Jesus. E sabe o que eles fazem? Eles deixam tudo, largam tudo para ir atrás do Mestre. Então, irmãos, Deus age maravilhosamente na nossa vida, mas Deus é mais importante do que qualquer resolução que Ele possa fazer na nossa vida. Quer seja cura, quer seja libertação, quer seja luto, Deus é mais importante do que a sua ajuda maravilhosa. Ele quer que nós deixamos tudo por Ele. E esse tudo inclui riquezas, tristezas, bonanças,
outro trecho que eu acho maravilhoso, que Deus e Jesus também nunca prometeu que o povo de Israel teria facilidades para conquistar a terra. Nunca prometeu isso. E Jesus também disse para os seus discípulos que não seria fácil. Aliás, temos que sempre nos voltar para esse Deus, sabendo que Ele cuida de todas as coisas. Tem um exemplo muito claro de uma pessoa que diz que eu sei o que é viver em constante tribulação. Eu sei o que é viver em constante alegria. Eu sei o que é viver necessitado. Quem era ele? Paulo e mais 276 pessoas estavam no barco, e por 14 dias esse barco foi assolado com a tempestade e com o mar revolto, até que o barco naufragou. O interessante é que, se vocês forem ver essa história, todo o momento Paulo estava firme frente a esse naufrágio. Ele consolou os prisioneiros, ele deu ordem aos chefes que estavam conduzindo os prisioneiros. Ele orientou que os marinheiros iriam abandonar o barco e todos iriam morrer. Ele chamou e convocou a todos que se alimentassem, e alimentou a todos. E ele era um daqueles que estavam passando pelos mesmos problemas daqueles náufragos. Mas o interessante é que nenhum deles, Deus disse para Paulo em sonho, que nenhum deles morreriam no naufrágio. Antes, todos seriam salvos, e assim aconteceu. Eles vão parar na ilha de Malta, e lá eles foram bondosamente, diz a palavra, acolhidos pelos malteses. Mas Paulo foi picado por uma víbora, uma cobra, quando ele pegou uns gravetos para acender a fogueira. E eles olharam para Paulo e disseram: esse é um assassino, com certeza ele é um assassino. Por quê? O mar é o duro de matar dois, né? O mar não conseguiu matar, agora a víbora consegue. Não conseguiu. Paulo foi maravilhosamente ajudado. E por causa desse testemunho, os de Malta acolheram Paulo e alguns amigos em casa. O nome do principal da cidade era Públio. Quando Paulo chega na casa de Públio, o pai dele está doente. E Paulo ora, e o pai de Públio é curado. Ao saberem da notícia da cura, todos os malteses vieram, e Paulo orou, e diz na palavra: todos foram curados. Às vezes, o naufrágio na nossa vida parece o fim. Mas Deus, que é o dono de todas as coisas, que tem um plano, um propósito, Ele vai cumprir até o fim. E Ele vai, no processo, nos ajudar de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa.
desamparará. Em Isaías 43, 1, 2. Já estou acabando, tá? Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Assim, queridos, o caminho que nós temos proposto é um caminho apertado, é um caminho justo, e o nome desse caminho é Jesus. E é esse caminho que vai nos conduzir para a porta estreita. E para ir na porta estreita, nós vamos ter que deixar coisas para trás. E enquanto deixamos coisas para trás, nós seremos abençoados de maneira maravilhosa por esse nosso Deus. Então, para terminar, vamos seguir o conselho daquele que sabe muito bem, sabia, aliás, muito bem do que ele estava falando. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverem em oração. E como disse Samuel, depois da guerra contra os seus grandes inimigos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Aleluia, né? Vamos começar então. Só tem um lado ali. Nós vamos continuar o tema maravilhosamente ajudados. E agora nós vamos olhar algumas coisas mais diretamente à nossa vida, a minha vida, a nossa família e o que o Senhor tem falado, né? Eu coloquei aqui como texto base. Você pode olhar na sua Bíblia aí, quem trouxe a Bíblia, ou a Bíblia eletrônica, celular, ok? Salmo 126, eu vou ler aqui com vocês. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou águas do Negueb, conforme a versão, né? Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que sai continuamente chorando, levando a semente para semear, sem dúvida, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes, né? Então, eu escolhi como base esse salmo, dando a sequência a essa palavra, né? Nós vimos a Bíblia inteira Deus falando com os homens de várias formas, de várias maneiras, mas mais especificamente Salmos é o homem falando com Deus, né? Então, se você quer aprender a orar, se você quer aprender a ter mais comunhão com Deus, leia e olhe os Salmos, né? Que é o homem falando com Deus, né? E aqui mostra o sentimento nacional, né? Esse salmo é classificado no tempo de Esdras e Neemias, quando eles voltaram do cativeiro, estavam na Babilônia, e lá na Babilônia pediam para eles tocar instrumentos. Falaram assim: como nós vamos tocar? Nós estamos longe de Israel, né? E aqui eles voltaram, né? Então, quando eles voltaram, teve uma grande alegria. Eles estavam como aqueles que sonham, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Então, vou tentar aqui. Como foi esse ano para você? Agora eu quero descer a pergunta mais direto, né? O meu ano foi cheio de coisas, né? Alegrias, né? O Senhor te deu muitas alegrias, com certeza. Como bom quando ter uma oração respondida, a nossa boca se enche de riso, né? Realizações
o Senhor fez muitas coisas, glória a Deus, né? Estávamos numa cidade quase sozinhos, aí nós voltamos, depois de mais de 30 anos, estamos participando com os irmãos de Andira. Tem sido uma bênção, Deus tem feito muitas coisas. Perda, acho que você teve perda esse ano, não teve? Eu tive perda, né? O chefe me bateu nas costas antes do almoço e depois do almoço me mandou uma carta com um convite irrecusável: você está demitido. Perdi o emprego, né? Talvez ele falou: mandei esse bobo embora. Foi legal, né? Mas ele não sabe que 2 semanas antes, eu deixei o carro no estacionamento, e para o estacionamento até o escritório tem que andar. Eu falei isso em Jandira, né? Aí eu parei, como o senhor Agosto falou: a sua missão aqui acabou. Aí eu olhei para a empresa, olhei para o estacionamento, estava no meio do jardim, né? Falei: Senhor, é tão difícil vir aqui, né? Trabalhava num lugar que tinha que passar balsa, andar em estrada de terra. Já cheguei, agora eu estou aqui, né? Mas o Senhor avisa antes, aleluia. Talvez o Senhor está te avisando, né? Não diretamente conforme foi comigo, de ter falado, como se tivesse alguém falado, mas eu já sabia, né? Dificuldades, né? Quem não teve dificuldade esse ano? Né? Estamos aqui, glória a Deus, né? Dúvidas, né? Dúvidas. Mas será que aqui é o lugar? Será que não é? Mas será que é isso mesmo na palavra? Né? Quantas dúvidas? E se você manter o acento e tirar o U e colocar o U, fica dívidas, né? Quem não teve dívidas, né? Muitas coisas. Luto, né? Eu tive uma perda de uma pessoa que eu amava muito, meu tio, né? Irmão da minha mãe. Luto. Quem não passou por luto aqui, né? Passamos por isso, né? Desespero. Às vezes dá um desespero, né? Dá um desespero, mesmo o Senhor falando, né? Será que é isso mesmo, né? Dor, né? E eu falo dor na alma e também a dor física, né? Tive que fazer uma microcirurgia, a Beth passou por cirurgia, né? Então, às vezes a gente se sente, apesar de tudo, às vezes a gente se sente como se a gente estivesse num lugar escuro, né? Num túnel, né? Eu falei para vocês, eu trabalhei num lugar que para ir trabalhar tem que pegar a balsa, bem ali na Serra de São Bernardo do Campo, passou a represa Billings, e tem muita neblina. E um dia eu fiz hora extra, saí de lá, era 8 e pouco da noite, então você imagina, né? Falar para você, eu não enxergava dali ali na caixa, aquela escuridão, né? Aí parei, a balsa parou, eu entrei, né? Cabe 300 pessoas e 40 carros, tinha menos gente, né? E tem um cabo de aço que atravessa a represa, um motor bem grande, uma roda, não tem motor, né? Zum, zum, e ele vai atravessando, né? Legal, né? E todo mundo quieto na balsa. A hora que eu olhei para trás, a luz foi sumindo. Olhei para frente, nada, né? Olhei para os lados, escuridão, né? Um amigo falou que no passado o cabo de aço rompeu e ela ficou à deriva lá. Eu falei: Senhor, será que vai ser hoje, né? Não dá para ver nada, é escuridão, né? Então às vezes a gente está assim, na escuridão. E também o vale da sombra da morte, como diz lá o salmista, né? Eu estava vendo sobre isso lá no Salmo 23, a gente sente assim, né? Passando como no vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, né? E eu olhei isso aí, alguns falam que como você está sentindo a morte, você não chegou na morte, né? É como você está indo aqui, tem a sombra aqui, você está chegando perto. Eu não estou ainda aqui no púlpito, mas eu estou vendo a sombra, né? Quase isso, eu estou ali, mas não é ainda isso, né? Mas olhando historicamente, Israel tem uma estrada que sai de Jerusalém e vai até Jericó, né? São 37 quilômetros, 25 quilômetros desse percurso são serras, e tem um trecho que é conhecido como Vale da Sombra da Morte. São paredões de 450 metros estreitos, né? Que às vezes nem o sol bate lá no fundo. É um lugar que às vezes tem uma foto ali bem pequena, né? De 1905, se não me engano, que os pastores andam, porque tem a água que corre, então eles sobem com o rebanho. Então às vezes é normal vir um leão ali,
Eu fico imaginando, talvez o leão de Davi matou está na Bíblia, porque não era um negócio que dava para você ver. Você está de repente tudo bem, e vem um animal que quer te matar, né? Matar, tirar as suas bênçãos, né? E ali também há muitos bandidos, salteadores. Então é conhecido como Vale da Sombra da Morte, né? Esse trecho final. E é um trecho que desce, né? Saindo de Jerusalém até Jericó, né? São 1.200 metros de altitude e vai descendo, né? E chega a Jericó a 250 metros abaixo do nível do mar, perto do Mar Morto, e o Mar Morto está ainda a 450. Então não chegamos ao fim, né? Deus tem algo, né? E com certeza nós vamos sair do outro lado. Você vai passar na represa, né? Mesmo na escuridão, você vai passar por esse vale, né? Então a palavra que eu trago para você é de esperança, de alguém que já passou por isso, né? Então como foi, né, o nosso ano? Como nós nos comportamos? Como nós reagimos às dificuldades, né? O que você disse sobre Deus nesses momentos difíceis? Ou o que você disse a Deus, né? Porque às vezes o culpado é Deus, né? Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor levou aquele ente? Por que essa doença? Por que aquilo, né? E que sementes você plantou enquanto caminhava nesse vale da sombra da morte, né? Basicamente, no Salmo 26 me chamou muita atenção esse versículo. Aquele que sai caminhando continuamente chorando, levando a semente para semear, sem dúvida voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Nós somos chamados para plantar a semente, para anunciar o Evangelho, para testemunhar. E às vezes, meus irmãos, aconteceu comigo, vai acontecer com vocês com certeza. Não é nos momentos melhores, não é na montanha, não é nas nuvens, é ali no vale da sombra da morte, lugar íngreme. Você olha para cima, nem o sol vê direito, mas você sabe que lá você vai chegar, né? Deus quer te abençoar, né? O plantar e o colher não são imediatos, mas nesses momentos eu sinto, e passei por isso, né? Mais difíceis que eu passei, são as melhores sementes. Você pensa que o agricultor, ele vai, por exemplo, eu tenho um pé de acerola e depois eu quero plantar uma nova, pegar a semente e plantar, né? Para crescer uma nova pé de acerola. Eu vou escolher o quê? O maior fruto, o mais bonito, né? Aqueles que deram melhor, porque eu tenho certeza que a árvore que vai vir depois é melhor, né? Então assim também Deus nos dá essas sementes em momentos difíceis, são as melhores sementes. O plantar e o colher não são imediatos. Existe um tempo de espera até chegar à colheita, né? Eu tenho uma história do meu filho Eduardo, o mais velho, ele não pôde vir. O problema dele é que ele não pôde vir, eu vou falar dele agora, né? Ele tinha acho que uns 4 para 5 anos, eu falei, filho, isso aqui é um milho, né? Você planta na terra e logo vai brotar e vai vir um pé de milho e tal. Eu falei, nossa pai, que legal, vamos plantar no quintal? Nós fomos lá no fundo e plantamos, né? Rega e tal, colocamos, jogamos água, deixamos tudo pronto. Fui trabalhar, no outro dia eu cheguei e ele falou assim, pai, eu destruí tudo a plantação. Eu falei, filho, mas o que você fez? Né? Acabei com tudo. Por que você fez isso, meu filho? Vamos lá olhar. Fui lá olhar, ele pegou a enxada, destruiu tudo. O que aconteceu? Pai, você falou que logo dava fruto, vinha aqui e não tinha fruto nenhum. Esse negócio não vai para frente, né? E às vezes a gente é que nem esses meninos, né? Ok? Que planta e fala assim, eu quero que amanhã dê o fruto, tal hora, né? Mas há um tempo de maturação, né? Há um tempo, né? Então vamos prestar atenção, porque as sementes devem ser jogadas. Se você não semear, não vai ter plantação. Bom, em todas as coisas nós somos mais que vencedores, diz Romanos 8, 37 a 39, né? Eu vou ler rapidinho com vocês, né? Por meio daquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Nada vai nos separar, né? O amor de Deus está sempre ali, né? Nada pode nos separar, nada, né? Ele está conosco nos momentos mais difíceis, né? Nada pode nos separar do amor de Deus em Jesus, né? Nem a morte, nem o medo, nem o desemprego, nem a escuridão, nem os governos, nem os governantes, nada.
E aí a maneira como nós reagimos, né, nesses momentos de dificuldades, que mostra de rigor também o nosso relacionamento com Deus. Somos provados. Eu realmente acredito que Deus existe, que Ele é bom, que Ele me ama. A dúvida vem, né? Quando tenho certeza do seu amor por mim, minha resposta às dificuldades serão sempre uma resposta de amor às pessoas ao meu redor, de agradecimento, né? E eu desejo que a gente fale como salmista, né? A minha carne, no Salmo 73, a minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. A provisão de Deus é certa, mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos contar com Ele. Eu falo isso porque nos momentos difíceis eu contei que Deus me respondeu. Deus vai te responder. Amém? Trago aqui essa mensagem para vocês, né, de consolo, de alegria. Espero que a sua boca se enche de risos, também de cânticos, porque o Senhor ouve, né, a nossa oração e não nos dá a aprovação maior do que nós podemos suportar. Amém? Aleluia. Agora eu passo a palavra, né? 42 anos mais novo que eu, né? Amém? Amém. Deixa eu fazer um negocinho que eu quis fazer. Ó, vira pro irmão do seu lado e fala: maravilhosamente ajudado. Agora ó, olha pro outro irmão e diz: vai São Paulo. Amém, amém. Misericórdia. Gente, eu sou Evandro, tenho 17 anos, eu sou filho desse belo casal aqui. E eu quero começar falando sobre mim, né? Eu conheci o Senhor faz 3 anos. Eu nasci ouvindo sobre Jesus, mas eu nunca dei muita atenção. E há uns 3 anos atrás o Senhor veio até mim através de um amigo, e eu conheci o Senhor e estou até aí agora. E cara, a gente é de Sorocaba, mas a gente se mudou para São Bernardo, que meu pai falou, por causa do emprego. E eu entrei numa escola onde esse meu amigo falou sobre Jesus sobre mim. Aí eu me converti, estava naquele calor pelo Senhor, e eu entrei em outra escola, no METEC, escola grande, puxada. E como a gente está falando sobre ser maravilhosamente ajudado, eu vou falar de algumas maravilhosamente ajudas que o Senhor me trouxe esse ano. Falta aqui. Quando eu entrei na ITEC, eu fiz 2 amigos, o Felipe e o Atos, e eles são crentes e tal, mas eles não estavam na mesma intensidade, sabe? Às vezes eu ia falar da Bíblia com eles, aí eles: ah, cara, eu escuto isso todo dia no domingo, para de falar disso, sabe? E era uma tristeza, eu tentava falar e eles, sabe, não queriam me escutar. E aí eu fui orando, fui pedindo pelo Senhor. Estou no 2º ano, né? Isso foi no 1º ano. E cara, o 2º ano chegou, meu amigo chega e me disse: eu vou me batizar nas águas. Eu decidi buscar o Senhor, decidi conhecê-lo. E eu vi esses meus 2 amigos, que antes rejeitavam o que eu dizia, se firmarem na fé. Os meus 2 amigos foram batizados no Espírito Santo e conheceram o Senhor. Cara, que maravilhoso ver isso, essa fé, o Senhor escutando a nossa oração. Gente, eu sou estudante, então a maioria das coisas aqui vai ser sobre escola. Desculpa se você não estuda mais, mas enfim. Cara, eu fui tremendamente ajudado nesse ano, cara. Cara, bizarro, até que tem muita coisa pra fazer, cara. Nossa, tinha dia que tinha 3 provas, no outro dia tinha outra apresentação, mas prova e prova. Acho que o mais próximo disso acho que é o ITB lá de Barueri, deve ser um pouco mais parecido. É bem puxadão. E é bem puxado, cara. E tinha vezes que eu achei que eu não ia conseguir, tipo, é muita coisa pra fazer, Senhor, eu vou estourar.
mas aí, graças a Deus, eu tirei ótimas notas, passei muitas provas, não tirei nenhuma nota vermelha. Cara, eu vi o trabalhar de Deus na minha escola grandemente. Deus tem feito grandes coisas na minha escola. Esse ano eu me tornei líder de uma célula que a gente tem na escola. Então Deus tem usado a gente naquela escola para pregação do Evangelho. E, cara, pessoas têm sido fortalecidas, pessoas têm conhecido o Senhor. Tem sido maravilhoso. E essa célula que eu estou falando, eu sou líder dela, o nome dela é Zion, a célula do Zion. E, cara, o que Deus tem feito é grandioso. A gente lá decidiu fazer um dia de evangelismo e foi muito bom. A gente pregou para mais de 50 pessoas. Pessoas foram tocadas, pessoas escutaram sobre Jesus, pessoas puderam escutar a mensagem do nosso Senhor. E se Deus quiser, eles vão crer. Outra bênção, eu me aproximei mais do corpo de Cristo. Desde que eu conheci o Senhor, nunca fui tão próximo de uma igreja, mas graças a Deus esse ano a gente está mais próximo do grupo de Jandira. Jandira, dá um grito aí! Glória a Deus. E eu estou participando com os nossos irmãos de Jandira e tem sido uma bênção. Cara, em nenhum dia do ano, Deus fez minha família. Deus não faria isso, mas a gente não passou necessidade nenhuma. Cara, meu pai ficou desempregado, mas mesmo assim os armários sempre estão lotados, a geladeira sempre está lotada. Tem comida pra caramba, é bom. Cara, fui na imersão. Quem foi na imersão, dá um grito aí. Foi muito importante a imersão no meu ano, cara. Deus falou muito comigo, acho que falou com todos que foram. E foi muito importante pro meu ano a imersão, foi muito importante. Eu vi uma cura feita no nome de Jesus, cara. Minha avó, ela tava com a perna... Ela tava com a perna zoada lá, e daí a gente ia sair da reunião. Desculpa, gente. Aí a gente chegou na reunião, ela falou que ela não tinha dormido a noite inteira, e ela estava muito mal, ela estava de cama, estava tomando remédio, ela ficou uns minutinhos reclamando. E daí a gente chegou lá e, cara, vó, posso orar por você? Aí ela falou, pode. Nesse momento eu orava, eu coloquei a mão sobre a perna dela, ela estava com a perna bem zoada. Cara, coloquei a mão na perna dela, enquanto a gente orava, eu senti os tendões dela voltando no lugar. Eu vi minha avó andando de novo. Glória a Deus. E eu cresci muito em maturidade, fé e amor. Eu pude conhecer mais o Senhor nesse ano, foi um ano incrível. Mas, cara, eu acho que algo que a gente vai continuar falando cara, eu tive muitas falhas nesse ano. Eu falhei demais, eu pequei, eu errei. E, cara, eu falhei tanto e eu fiquei... Eu tenho tantas bênçãos para contar, mas eu falhei demais. Acho que como muitos aqui. E eu comecei a olhar para as minhas falhas. E parecia que Jesus não estava lá. Mas Ele estava lá. Foi muito difícil quando você falha. Você começa a olhar para os seus erros, você começa a ver como você é pecador, como você é caído, como você é miserável. E nesse lugar de lama, de pecado, Deus te levanta, te mostra a graça dele, o seu poder. E, cara, eu olhei tanto para os meus erros que eu tive que listar isso aqui. Quando vocês chamaram a gente para pregar, eu só percebi o trabalhar de Deus quando eu listei isso aqui. Como Deus maravilhosamente nos ajudou nesse ano. Porque até um tempo atrás, eu estava olhando demais os meus erros. Isso me colocou em desespero. Eu achei que eu tinha sido abandonado. E eu decidi desistir até da minha caminhada 2 vezes. Mas algo que é muito importante, eu peço que você preste atenção aqui.
Mas ele dizia: eu não desisto de você. Grava isso aqui muito forte na sua cabeça. Não tem essa, Jesus não vai te abandonar. Talvez você não se veja maravilhosamente ajudado, mas eu tenho certeza que você está maravilhosamente acompanhado. O Espírito Santo habita em você e isso é incrível. Eu tô chorando demais, desculpa aí. Foi a partir desse momento onde ele disse: eu não desisto de você, que eu comecei a ouvir Deus falando que eu tinha que pedir ajuda. E fazendo isso, buscando no outro, foi que eu achei a ajuda do Senhor. Foi que eu comecei a perceber o trabalhar dele de novo na minha vida. E algo que parecia ter ficado encoberto, o amor de Deus parecia encoberto por causa das minhas falhas. Eu comecei a ver o amor de Deus de novo, através da vida dos outros. Por isso eu quero compartilhar o que Deus me ensinou nesse tempo de eu já ser. E não foi algo que eu aqui simplesmente pensei para falar para vocês. Eu estava orando e Deus falou: ensina a eles o que eu te ensinei, porque foi um ano difícil. Mas, cara, Deus maravilhosamente nos ajudou. Então, se você... Pode passar aí, por favor. Se você quiser gravar, eu acho que Deus quer falar com você nesse dia. Não só através de mim, né? Através das pregações, mas acho que se Deus falou comigo, Ele quer falar com você. Se você consegue gravar essa mensagem, se você consegue tirar foto, eu acho que o Senhor quer te mostrar algo. Primeira coisa que Deus me ensinou Deus não se torna infiel por causa da sua infidelidade. Sua infidelidade não é suficiente para mudar o caráter de Deus. Lá em 2 Timóteo fala: se nós somos infiéis, Ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, algo que zoou muito a minha cabeça foi criar uma imagem hostil do pai na minha cabeça, como se ele fosse um cara bizarro que tem um chicote na mão e que você erra e ele vai te bater, vai cair um raio na sua cabeça. Mas levando você conhece Jesus, você fala do Evangelho. Cara, nossa carne é bizarra. E, cara, então não ache que Deus se torna infiel por causa da sua infidelidade. Ele não se torna infiel. Ele continua fiel porque não pode negar a si mesmo. Segunda coisa que Deus me ensinou: pare de tentar sozinho. Pare de tentar sozinho. Porque nós não vamos conseguir vencer esta batalha sozinhos. Cristo, o próprio Deus, tinha 12 com eles. A gente quer viver uma caminhada de rendição sozinho. E é por isso que a gente cai tanto. Confesse pecados, peça ajuda. Cara, terceira coisa, o Evangelho de Jesus Cristo. Oh, Deus. Glorioso Evangelho que Deus tem me ensinado. A boa notícia de Cristo. Senhor, os pecadores mereciam o inferno, mas em Cristo temos a redenção, temos a salvação. E essa frase aqui foi muito importante para mim, do Tim Keller, que diz assim: o Evangelho é isso, somos muito piores do que imaginamos, mas muito mais amados do que poderíamos sonhar. Essa mensagem fez Paulo sair de Damasco, ficar a vida toda pregando o Evangelho. E por meio desse Evangelho nós conhecemos o coração de Deus, que é maravilhoso. Cara, eu nem sabia que eu era tudo chorão assim. Vou passar. Cara, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Não fica triste se você está sofrendo com desejo, você está com desejo de fazer algo errado. Isso é bíblico. Infelizmente é normal que a gente queira fazer o que é errado, mas para Deus não é errado que você seja tentado, errado é que você ceda à tentação. É o que me... Cara, nesse ano eu comecei a
ser tentado em muitas coisas. Eu falava, cara, por que isso está acontecendo? Por que eu estou desejando isso? Porque a gente é pecador, cara. Se essa ficha ainda não caiu pra gente, uma hora vai cair. Mas, que nem eu falei aqui do Evangelho, nós somos muito mais amados do que poderíamos sonhar. Então, não ache estranho que você deseja fazer o que é errado. Isso é normal, infelizmente. Não, mas a única coisa que Deus espera de você é que você não ceda à tentação. Quinto tópico. Deus não te quer fazer viver confortável com carros, casas e bens, mas o convida a viver negando a si mesmo e amar a Jesus mais do que tudo, do que todos e do que a própria vida. Isso é ser um discípulo de Cristo, cara. A gente está tão distraído com os tesouros dessa terra que vão passar. Mas eu tenho que passar naquela faculdade, eu tenho que passar nesse trabalho, eu tenho que ser o melhor, e pum, Cristo vem. E aí, o que você fez? Ele foi a coisa mais valiosa para você? Então o que Deus tem me ensinado é ser um discípulo de Cristo, é isso aí, ó. Amar a Jesus mais do que a própria vida. E não é porque ele é chato e ele pede coisas difíceis, foi o que ele fez. Imagine você ser um filho de Deus, você tem tudo nas suas mãos, tudo ao lado do Pai, e você deixa isso por amor a essas criaturas. Foi o que ele fez, não o que ele está pedindo simplesmente para a gente fazer, foi o que ele fez. Ele amou a nós mais do que a própria vida. Nem sei qual ponto é, mas enfim. A santificação não é instantânea. Lá em Gálatas 5:24 diz que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Cara, crucificação é uma morte rápida ou devagar? É uma morte devagar, dolorosa, agoniante. A gente tem que parar de pensar que a santificação é instantânea. Não. O próximo ponto. Eu esqueci. Não, era um antes, mas tudo bem. Também sobre a simplicidade da espiritualidade. Cara, que Deus me ensinou. Ser espiritual não é simplesmente você orar 12 horas por dia. É você tirar uma boa nota na escola. É você ser aquele aluno 10/10. Você ser aquele aluno na faculdade, cara, que os outros olham, não para você mesmo, cara. A gente sabe que não é glória para nós mesmos, mas o cara 10/10. Isso também é espiritualidade. Você está mostrando o seu secreto com Deus dá frutos. E quando você tira, cara, uma boa nota, você é bom no trabalho, você não mente, você é justo, você é um bom testemunho, o Senhor espera isso da gente, fazer um bom trabalho, com prazer, sabe, o que você está fazendo. Outra coisa, a importância do jejum, isso é muito importante, porque a igreja esqueceu o jejum. A igreja esqueceu a importância do jejum, porque no jejum nossa carne é enfraquecida e nosso espírito é fortalecido para vencer essa carne, para crucificar essa carne. Então a gente tem que voltar a jejuar, colocar os joelhos no chão. Outro ponto é, obedecer a Cristo não é uma questão de vontade, é uma questão de responsabilidade. Cara, acho que, não sei se vocês conhecem Israel Subirá, mas algo que ele fala muito é: a linguagem de amor de Jesus é a obediência. Então a obediência a Cristo, você não vai querer obedecer a Cristo, mas você deve fazer. E agora, para finalizar, eu peço que você abra sua Bíblia em Salmo 139, onde Davi era um pastor de ovelhas, né? A gente está falando muito dele aqui. É um pastor de ovelhas, e no Salmo 139, também no Salmo 23, Davi compreendeu o que era a vida dele. A vida dele ele é uma ovelha e o Senhor é seu pastor. Davi compreendeu o que era a vida dele. E no Salmo 139, valeu, pai. Isso é muito claro, né? Esse relacionamento de uma ovelha com o seu pastor. Davi tinha compreendido que a vida dele é que ele era esse bichinho aí, ó. O Senhor era o pastor dele. Ele não tinha nada para temer. Uma ovelha é um bicho bobo, mas dependente do pastor. Eu vou ler até o verso 14, eu peço que você me acompanhe. Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Meu irmão, se você não consegue compreender que Deus maravilhosamente te ajudou, tem uma notícia muito mais superior, que é tão elevada que a gente não consegue atingir. Nós, muito mais do que maravilhosamente ajudados, estamos maravilhosamente acompanhados pela presença do Deus Todo-Poderoso, que nunca abandonará. Se subirmos aos céus, lá Ele está. Se descermos ao mais profundo abismo, Ele também está. O Senhor vai onde nós estamos e nós vamos onde Ele vai, porque o Senhor habita dentro de nós.